Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, liderando uma frota de 14 navios, chegou pela primeira vez onde hoje é o Brasil, pela primeira vez na América Portuguesa, em Porto Seguro, onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Quem é mais antigo aí vai lembrar de uma historiografia, um jeito de se estudar história na escola, que dizia que Pedro Álvares Cabral estava indo a caminho das Índias e, sem querer, acabou errando a rota e descobriu o Brasil. Isso é absurdamente estranho, a começar porque em 1492, ou seja, 1494, ou seja, 6 anos antes, Portugal tinha feito um tratado com a Espanha para dividir a América em dois. Ou seja, só nisso você já deveria ter dado um estalo e dito, mas se Portugal 6 anos antes estava assinando um tratado para dividir a América com a Espanha, que a partir de tantas léguas lá o território vai ser da Espanha, a partir de tantas léguas para o ocidente o território vai ser de Portugal. Então, como Portugal descobriu o Brasil em 1500? Acontece que essa historiografia ela foi revista e mais recente já não se diz exatamente assim. O descobrimento do Brasil não foi um acaso. Pedro Álvares Cabral não mirou ele não estava indo para a Índia e sem querer errou o caminho e chegou aqui no Brasil, né? Até porque não faz muito sentido, né? Como é que você vai para a Índia, do outro lado do globo, e você erra o caminho e chega na América? Ele teria que ser muito ruim navegador para fazer uma coisa dessas. O que acontece, na verdade, é que quando a América é descoberta pela Espanha por Colombo, 1492, Portugal meio que pressiona a Espanha por territórios, pedindo territórios para ele. E aí assim eles vão fazer o Tratado de Tordesilhas, 1494, onde a Espanha vai dizer que a partir de um certo território, tudo que tiver ali no mar pertence a Portugal. A partir de uma certa distância, a América é da Espanha, a partir de uma certa distância é de Portugal. Isso em 1494. Em 1500, Pedro Álvares Cabral estava indo na Índia para fazer as negociações, ele era uma espécie de negociante, e a mando do rei de Portugal, ele passa aqui no território, na parte sul da América, para fazer um reconhecimento, para ver o que tinha ali, para ver o que Portugal ganhou com o Tratado de Tordesilhas. Então, quando Pedro Álvares Cabral chega na América, não é um acaso, ele não errou a rota, ele não mirou na Índia e acertou, não mirou no Ocidente e acertou no Oriente, não. Ele vem aqui para fazer um trabalho de reconhecimento. Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, se eu esquecer, vocês puxam a minha orelha, a carta que Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão que estava no navio com Pedro Álvares Cabral, a carta que o Pero Vaz de Caminha escreve para o rei de Portugal, contando sobre a terra que ele descobriu, contando sobre o lugar onde ele chegou, contando sobre o primeiro contato que eles tiveram com os índios ali em Porto Seguro, na Bahia. É um documento histórico muito interessante de se ler e ele é de fácil acesso na internet, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Como eu sempre repito aqui, não havia ainda uma ideia de Brasil, obviamente, né? O território onde os portugueses vão desembarcar era habitado por diversos índios de nações diferentes, de etnias diferentes. Mas os índios da região de Porto Seguro, na Bahia, onde foram os primeiros que o Pedro Álvares Cabral teve contato, eles chamavam esse lugar aqui de Pindorama. Seria mais ou menos algo como Terra das Palmeiras e tal. Esse era o nome que os índios, que os habitantes nativos da região, dava para esse lugar onde hoje a gente chama de Brasil. Quando os portugueses chegam, a primeira coisa que se faz quando um navegador chega num território novo é reivindicar aquele território em nome do rei, a qual você é fiel, no caso o rei de Portugal. E geralmente se dá um nome, né? Se batiza com um nome. Geralmente um nome religioso, de preferência um nome religioso, porque se dedica também a Deus, tem o contexto todo católico envolvido. Então o primeiro nome que Pedro Álvares Cabral vai dar ao território que ele acabou de descobrir, que ele acabou de chegar, é Ilha de Vera Cruz. Depois ele percebe que um território é um pouquinho maior do que uma ilha, então vai ficar como Terra de Vera Cruz. Mas se você for ver alguns mapas europeus ali de mais ou menos de 1500 e pouco, muitas vezes mapas até de outros países da Europa,
eles vão colocar o nome desse território aqui de Terra de Papagaios, porque, né, se encontrou papagaios aqui e tal. Agora você imagina que louco, né, os europeus levando papagaio para Europa, contando, ó, esse bichinho aqui, esse passarinho aqui, ele meio que fala e tal, deveria ser uma ideia bem doida. Que feitiço é esse que esse bicho fala? Os índios que habitavam aquela região ali onde os portugueses chegaram eram os tupinambás e os tupiniquins. Os dois são de etnia tupi, né? São pertencentes à nação tupi. Mas quando a gente fala essa questão de nação tupi, é importante saber que não havia uma unidade entre os índios, tá? Eles tinham uma certa etnia, tinham uma língua mais ou menos ali com a mesma raiz, mas eles não tinham uma unidade política, tá? Esses índios, eles estavam num patamar mais ou menos ali entre o Paleolítico e o Neolítico. Eles estavam quase como se fosse na pré-história ainda, entende? Eles tinham já um certo conhecimento, tinham uma certa cultura já formada, mas eles não formavam uma civilização como você tem muitas vezes na Europa há 3.000 anos antes de Cristo, onde você tem egípcios, mesopotâmicos, gregos, persas e tal. Esses índios que habitavam aqui eles ainda não tinham atingido esse patamar de civilização. E aí tem uma pergunta interessante que, se você tiver feito, parabéns para você. Se você estivesse fazendo essa pergunta agora, parabéns para você. Por que na Europa, na África, na Ásia, naquela região de lá, a gente tinha 5.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha civilizações se formando, né? Como eu citei, egípcios, mesopotâmicos, a Grécia, Roma e tal. E por que aqui na América esses índios ainda estavam no período paleolítico? A resposta é simples, né? O povoamento da América, o ser humano chegou na América muito mais recente do que chegou na Europa ou chegou na Ásia, né? A gente sabe que o ser humano surgiu na África e depois, ao longo de milhões de anos, foi se espalhando pelo restante do globo. Mas do tempo em que o ser humano, o primeiro Homo sapiens, chegou na Europa e o primeiro Homo sapiens chegou na Ásia, quase 20 ou 30 mil, a gente não tem uma data exata, mas são 20, 30 mil anos antes de se chegar na América. Portanto, a civilização egípcia e tal, essas grandes civilizações aí, elas tiveram muito mais tempo para se evoluírem. E a gente teve sim, né, grandes civilizações aqui na América, né, como os astecas na América Central, os maias também na América Central e os incas aqui na América do Sul, que chegaram ao patamar de civilização bem comparável aos europeus daquela época. Porém, sobretudo que o caso dos índios do Brasil, ainda não tinha dado tempo para eles chegarem a esse patamar. Embora, quando eu estou falando essa questão assim, de patamar evolutivo, é um assunto um tanto controverso, né? Você não julga um povo por seu nível tecnológico, né? Não dá para fazer esse julgamento, mas a questão é que os índios que habitavam aqui no Brasil ainda estavam numa agricultura rudimentar, eles não tinham sequer desenvolvido a agricultura ainda. E tá aí a grande diferença para quando chegam os portugueses. Quando os portugueses chegam aqui e começam a ter contato com esses índios, eles olham para os portugueses mais ou menos como você olharia para um ser alienígena posando uma nave no seu quintal. Eles olham esbabacados. Tudo que os portugueses trazem para os índios é novidade, como espelho, ferro, por exemplo, qualquer coisa de ferro. Os índios ainda não tinham isso, né? Não tinham desenvolvido ferro. Então, tudo isso para os índios é uma novidade, graças a essa diferença de patamar entre os europeus e os índios. É importante saber também que a América Portuguesa, que depois vai ser o Brasil, não foi a única colônia portuguesa, tá? Os portugueses estabeleceram diversas colônias na África Ocidental, na África Oriental, até mesmo na Índia, tem colônias portuguesas na China, no Japão, tá? O Brasil não foi a única conquista portuguesa fora da Europa. Gente, eu vou ficando por aqui, esse vídeo já está bem maior do que eu queria. Até a próxima e fui!